Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Repórter DF. Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro e você vai ver. Você costuma falar ao telefone enquanto dirige? Cuidado, o Detran vai fiscalizar o trânsito com drones. Às vésperas do fim de ano, as ruas de Brasília estão cheias de gente à espera de solidariedade. No clima de Natal, uma receita de um prato que não pode faltar na festa. E hoje o RDF tem a companhia do coral da LBV que vai assinar as nossas passagens de bloco. Em inglês, a palavra Christmas é resultado da união de outras duas palavras, que traduzidas significam missa de Cristo. E a palavra Noel é Natal em francês. O personagem é inspirado em São Nicolau, arcebispo de Mitra, na Turquia, que costumava ajudar anonimamente quem estivesse em dificuldades financeiras. Neste fim de ano, aqui em Brasília, um grupo de garis assumiu esse papel e vai ser o responsável pela alegria de muitas crianças. Às vésperas do Natal, o Papai Noel pode aparecer de várias formas. Aqui no DF ele se multiplicou e vem montado em caminhões de lixo. São os garis noéis. Feliz Natal! Feliz Natal! Os garis noés fizeram uma caravana por Sobradinho e Planaltina para desejar boas vibrações natalinas, além de distribuir brinquedos e cestas básicas para uma instituição de caridade. Os alimentos foram arrecadados na Copa Gari DF, torneio de futebol entre garis de todo o Brasil. Todos os anos é comum ver famílias acampadas pela cidade. Muitos vêm do entorno e de outros estados nessa época de Natal para pedir ajuda. Uma, duas, três, várias barracas. Esta é a vista de quem passa pela via que liga a L2 e a L4 na altura da 802 Norte. Cada uma abriga uma família. Muitos se escondem ao perceber a presença da nossa equipe. Outros, ao falar com a reportagem, preferem não se identificar. As histórias são parecidas. Muita gente vive aqui, né? Mas é assim, é de um lugar, outro de outro. Nós na procura mesmo, nós estávamos à procura de emprego. Eu espalhei meu currículo para todo lugar aí, ninguém nunca aceitou meu currículo, entendeu? Eu vigio o carro para viver e tudo. É isso, eu tenho 2 filhos, estou desempregado. E não é somente na altura da L4 Norte. Em vários pontos da cidade é possível encontrar essas pessoas morando em barracas de lona, principalmente em áreas verdes próximas às vias. O objetivo é quase sempre o mesmo. Ficam à espera de doações que aumentam nesta época do ano. Os carros param na beira da pista. As famílias ganham cobertas, roupas, alimentos. Mas quando vem gente do governo, eles desconfiam. Eles só vêm para destruir, só derrubar tudo que a gente tem, levar tudo, bota tudo no caminhão, leva, fralda, roupa. Vem gente dar as coisas pra gente, dar coberta dessas coisas, dar roupa pra gente, que se não fosse eles, o povo de Brasília, Brasília é nossa mãe, né? O aumento do número de pedintes nesta época do ano não é apenas uma impressão. O Centro Pop, que oferece refeições e banheiros para quem está na rua, atende normalmente 50 pessoas por dia. Neste mês, foram 220. A gente tem um conjunto de pessoas que moram em outras regiões administrativas e acaba indo para áreas centrais e área com grande fluxo de pessoas e fluxo financeiro, né? E principalmente em Brasília, em Taguatinga. Pessoas que moram na região do entorno do DF e pessoas mesmo de outros estados que já têm como praxe vir ao final do ano pedir mais doações. A Secretaria de Desenvolvimento Social mantém um serviço de abordagem a essas famílias. 30 equipes vão às ruas e encaminham as pessoas para atendimento de saúde e cadastro em programas sociais do governo. É uma exposição das crianças e adolescentes às situações de trabalho infantil, né? Quando a gente vê uma criança ou adolescente pedindo ou vendendo pano de prato, a gente acha que aquele ato de estar dando
comprando, dando dinheiro, está ajudando essa criança. Não está, né? Na verdade, isso está contribuindo com uma situação de trabalho infantil e com uma exposição da criança a uma rede vulnerável no espaço da rua. A gente se sente assim inseguro porque a gente não sabe a índole da pessoa, não conhece, então a gente fica com certo medo, né? Acho que é normal esse fluxo de pessoas. Cabe a cada um ter cuidado, né, que a malandragem está solta aí na cidade, ter cuidado com seus pertences e se um puder ajudar o outro, ajudando de uma forma ou de outra. É época natalina, é época de dar as mãos, é época de Natal, é época de Jesus, nascimento de Jesus, isso é importante para toda a comunidade. Na série Retrospectiva 2017, a gente vai conferir agora as notícias que marcaram o mês de maio. Maio marcou os 60 anos da Vila Planalto, acampamento que abrigou engenheiros na época da construção de Brasília. A Catedral de Brasília festejou nesse mês 47 anos de existência. Quem completou 60 anos também foi o aeroporto de Brasília, construído antes da inauguração da cidade. O JK é hoje o terceiro aeroporto mais movimentado do país. É o único da América Latina em que aviões podem decolar e pousar ao mesmo tempo. Foi em maio que o GDF assinou o decreto regulamentando os puxadinhos do comércio da Asa Norte. O que pode na Asa Norte? Entre os blocos, cada bloco pode ocupar 1/3 da área e 1/3 tem que ficar livre para a comunidade poder circular. Na Asa Norte também tem galerias em volta do bloco inteiro. As galerias podem ser ocupadas, deixando uma circulação livre de 1,5 metro. Atrás, para o fundo, diferente da Asa Sul, que pode 6 metros, na Asa Norte não pode nada. E para frente, nenhuma das duas pode nada. O número de ciclistas mortos no Distrito Federal é preocupante. O Detran divulgou estudo mostrando o perfil dos usuários de bicicletas envolvidos em acidentes. Nos casos mais recentes, os motoristas envolvidos nos acidentes estavam alcoolizados ou não tinham permissão para dirigir. Por outro lado, alguns dos ciclistas não seguiam orientações básicas, como o uso de equipamentos de segurança. As barreiras eletrônicas usadas para fiscalizar a velocidade das vias do Distrito Federal voltaram a funcionar. Elas ficaram desligadas durante 1 ano e meio. Eu gosto das barreiras porque ela transmite segurança para a gente. A falta de chuva que seca os reservatórios que abastecem o Distrito Federal levou os governadores do Distrito Federal e de Goiás a visitar as obras da parte goiana do sistema de captação de Corumbá 4. O complexo vai melhorar o abastecimento do DF, que enfrenta a pior crise hídrica da história. A expectativa é que a Saneago retome a partir do mês de junho e aí nós vamos acompanhar semana a semana, conversando com o governo de Goiás, com o ministro das cidades, com a própria empresa responsável pela obra, para que ela possa ser entregue o mais rápido possível. Eu estou convencido de que agora não é só cumprir o cronograma. O nosso grande objetivo, o governador Hollenberg já anunciou isso, é antecipar o cronograma para que a população possa ter segurança hídrica a partir do ano que vem. Para superar os problemas no abastecimento, o GDF começou a construir uma estação de captação e tratamento emergencial de água no Lago Paranoá. A ideia é reforçar o sistema de abastecimento de água em 700 litros por segundo e desafogar os reservatórios do Descoberto e de Santa Maria. Foi em maio que a Câmara Legislativa aprovou o projeto que limita os salários dos servidores do GDF. Cabe ao governo do Distrito Federal separar o joio do trigo. Separar o que é privilégio de puxa-saco de governo, que entra de paraquedas dilapidando os recursos públicos, do servidor que foi efetivamente conseguindo galgar e alguns até ganharam na justiça. Ex-diretor da Andrade Gutierrez contou em maio como foi a participação dos políticos de Brasília na reconstrução do estádio Mané Garrincha.
Ainda de acordo com Lopes, já durante a execução da obra do Mané Garrincha, foram feitos pedidos de propinas de 1% do contrato para o vice-governador Tadeu Filipelli e de 2% a 3% para Agnello Queiroz, que era governador na época. Rodrigo Lopes afirma que teve conhecimento do pagamento em espécie de R$2 milhões ao representante de Agnello, Sérgio Lúcio Silva de Andrade. Na manhã do dia 23 de maio, os ex-governadores José Roberto Arruda, Agnello Queiroz e o ex-vice Tadeu Filipelli foram presos na Operação Panatenaico. Arruda, Agnello e Filipelli são, segundo a Polícia Federal, integrantes de uma organização criminosa acusada de superfaturar as obras do estádio para a Copa do Mundo de 2014. A corrupção começa nas pequenas ações do dia a dia, como furar fila, falsificar a carteirinha de estudante. E foi isso que foi explicado às crianças para que se tornem adultos honestos. Queremos que esse país dê certo e queremos viver num outro Brasil e não em outro país. A gente precisa convencer essas crianças de que elas são capazes, sim, de fazerem essa transformação. Para enfrentar o desemprego, o brasiliense está colocando a imaginação para funcionar. Vale tudo para ganhar uns trocados honestamente. Alguns ainda ficam em casa esperando que a sorte bata em sua porta, mas boa parte dos desempregados coloca a imaginação para funcionar e vai se virar nas ruas. Os vendedores ambulantes ocupam cada vez mais espaço. Eles aparecem quando o sinal luminoso fecha para os carros. Eles estão em todas as cidades do país. Enquanto o mercado de trabalho não se normaliza, eles oferecem de tudo, da água ao mel. Pano de chão, frutas e equipamentos para celular. Tem até artista de circo. Eles se exibem em busca de uns trocados para o sustento da família. O que a crise não consegue acabar é com o bom humor do brasileiro. Tem artista popular se apresentando em ônibus, em várias cidades. Este é o Cibalena, que alegra as viagens dos passageiros dos coletivos em Fortaleza. Quem tá dormindo sabe quem é. Falou que o maior chifre é de quem tá em pé. Brasília também tem seus artistas populares, que, a exemplo do Cibalena, se apresentam nos ônibus que ligam as cidades do DF ao plano piloto. O Marquinho Candango, por exemplo, foi flagrado por Matheus Araújo e Felipe Frazão em plena atividade. Motorista, se o cobrador me ama, tu buzina 2 vezes. Olha aí. Quem gostou do show, levante a mão, por gentileza. R$1, 2, 3, 4, 5. E a seguir, a receita de um prato que não pode faltar no Natal. Não saia daí, a gente volta já. Estará comigo onde eu for.